Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46. Mateus 13, 44 a 46. Uma alegria recebê-los todos nessa manhã. Sejam bem-vindos, nossos irmãos, nossos amigos, amigos de nossos amigos. Sejam bem-vindos a todos. Nós vamos tirar um tempo agora para meditar na palavra de Deus, numa história muito interessante, curtinha, mas que dá para a gente aprender algumas coisas valorosas para a nossa própria vida. Convido você a orar juntos. Vamos orar juntos. Te agradecemos, Senhor, por essa manhã tão valorosa, tão preciosa. Te agradecemos por o Senhor nos dar o privilégio de estarmos aqui. E agora podemos parar um pouco, sossegar nossa mente, nossos corações, os afazeres da semana, para podermos nos retirar e ter um tempo com o Senhor maior, de poder te adorar, poder tomar ceia juntos, meditar tão profundamente no que o Senhor fez por nós e tem feito diariamente. Podemos ofertar e agora queremos pedir que o Senhor nos envolva nessa atmosfera espiritual para podermos ler a Bíblia, estudar, meditar, acrescentar, fortalecer, nos arrependemos e saímos daqui cada vez mais preparados, Deus, para dar glórias e honra ao Senhor e podemos fazer boas obras nessa vida, no lugar que moramos, que vivemos, que estudamos e que trabalhamos, Deus. Muito obrigado por essa manhã, te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você lembra aquela brincadeira de infância que era encontrar um tesouro? Não sei se você já fez a brincadeira com os seus filhos, que você vai colocando várias pistas na sua casa, e aí tem um tesouro escondido, que geralmente era chocolate, né? E a gente vai escondendo e tem a pista. Primeira pista, o lugar mais gelado da casa, que é o freezer. Aí vai lá no freezer, tem outro bilhetinho. Agora procura um lugar mais quente da casa, né? E aí você ia dando aquelas dicas, e aí no fim seus filhos encontravam finalmente o tesouro, e era uma alegria enorme. Sabe, encontrar um tesouro é uma coisa maravilhosa, né? Quem de nós já assistiu aqueles filmes de piratas que encontram tesouros, né? Que encontram aqueles filmes do Indiana Jones, quando ele vai e encontra aqueles tesouros maravilhosos, né? E hoje a gente vai ler uma história de um homem que encontrou um tesouro também. Em Mateus 13, 44 a 46, diz assim: o reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha, esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. Essa é uma descrição de Jesus falando de um tesouro. Parece que o valor desse tesouro é incalculável, a ponto até desse homem querer vender tudo o que tinha, né? E essa parábola é uma das 7 que falam do reino dos céus, do reino de Deus, do seu alto valor. É interessante a gente pensar em que contexto foi escrita essa história, né? Na comunidade formada lá pelos discípulos de Jesus Cristo, né, nós podemos ver que havia alguns hábitos interessantes na cultura e na vida das pessoas, né? Interessante que as pessoas, elas pegavam o que tinham de valor na vida, e não tinha banco naquela época. Então o que elas faziam? Elas escondiam dentro da terra. Elas cavavam e deixavam dentro da terra escondidas seus tesouros. Às vezes quando iam viajar, ou às vezes quando a guerra chegava próximo de onde eles moravam. Na Palestina havia muitas guerras, houve muitas guerras. Então o que as pessoas faziam? Elas cavavam, escondiam seus tesouros e fugiam. Quando a guerra passava, elas voltavam e seus tesouros estavam lá bem escondidinhos debaixo da terra. Então elas desenterravam e desfrutavam do seu tesouro. Então, para quem Jesus escreve essa história sobre o valor do reino, é muito fácil entender, porque era naturalmente da atitude deles fazer isso que acontece nessa história. É interessante pensar que na comunidade formada pelos discípulos de Cristo, de todos os tempos, desde hoje até o início, Deus chama isso de igreja. É interessante isso. A gente não está falando igreja como uma instituição religiosa
Não. Nem sobre igrejas locais, também não. Mas eu quero dizer, existe uma igreja universal, que é a igreja de todos os discípulos de Jesus Cristo ao redor do mundo. Quem conhece cada membro dessa igreja? É Cristo. Quem sabe da vida de cada um? É o Senhor Jesus Cristo. Deus sabe de cada um. Então, a gente precisa fazer uma distinção para iniciar essa parábola e esse estudo do que é a igreja e do que é o reino de Deus. Então, afirmando com segurança que, a igreja não é o reino de Deus. Não é o reino de Deus. Mas nós podemos afirmar com segurança que a igreja faz parte do reino de Deus. O reino de Deus é muito mais amplo que a igreja. Nossa igreja local ou nossa igreja mundial. Né? Na verdade, Deus cria a igreja num sentido que a comunidade que ele encontra, na comunidade daqueles que o seguem, na comunidade daqueles que decidem segui-lo, então vão se reunir juntamente. E aí, a partir dessa manifestação, dessa reunião, então é construída a igreja, na qual Deus tanto fala na palavra de Deus e encoraja a gente a fazer parte dela. Né? Então, Jesus menciona claramente aqui nessa escritura que havia um tesouro enterrado nesse terreno. Olha que interessante. Em um campo. E nos parece, pela escritura, que o dono do terreno ou sabia e tinha escondido, ou não sabia que tinha um terreno. Bem, se ele sabia e vendeu o terreno, então ele fez um mau negócio. Se esse cara descobriu o terreno, que o cara não sabia que tinha um tesouro, então esse homem que comprou fez um ótimo negócio. Embora essa parábola nos pareça estranha, por que a gente enterra coisas? De novo, quero falar, isso era muito comum no povo da Palestina, acontecer isso, muito natural. Se você lembra da parábola do servo inútil, onde ele esconde os talentos dele? É na terra. A Escritura fala que ele enterrou na terra, em Mateus 25. Então, é interessante a gente pensar que na Palestina, onde haviam muitas guerras, como eu já falei, pessoas enterravam as coisas. O que acontecia? Às vezes o dono do terreno poderia morrer, e ninguém saberia mais que tinha um tesouro enterrado lá. E o cara que comprava, ou o cara que herdava, ou a pessoa que recebia, ou o herdeiro, recebia esse terreno sem saber o que tinha enterrado nele, se tinha alguma coisa enterrada nesse tipo. Então, quando Jesus relata essa história interessante, ele fala do algo que o povo da época está bem familiarizado. Ele se refere o quê? A um tesouro escondido. Né? E havia uma lei naquela época, muito interessante, que dizia o seguinte: quem achar, o que achar, pertence a quem descobrir. Então, se você achava um negócio enterrado no terreno, aquilo poderia pertencer a você. O que esse cara faz? Ele acha o tesouro, o terreno é dele? Não. Então, ele não pode pegar aquilo para ele. Então, ele sai, enterra o tesouro de novo, ele vai, junta tudo que tem, vende tudo, ele vem então e depois compra o terreno. E aí, então, agora que ele encontrou tudo, encontrou o terreno, então agora tudo pertence a ele. É isso que Jesus está ensinando aqui. Então esse homem tinha mais direito sobre esse tesouro do que qualquer outra pessoa. Nessa parábola a gente vai tirar dois aspectos interessantes que a gente pode aprender. Número 1, a alegria de descobrir um tesouro. A alegria de descobrir um tesouro. E número 2, a disposição que esse homem tem em abandonar tudo que ele tinha para se apropriar desse tesouro. Então vamos falar primeiro dessa alegria. Alegria de descobrir um tesouro. E a gente, quando descobre um tesouro, é uma alegria. Quando a gente acha alguma coisa que tinha perdido, é uma alegria enorme. Quando a gente ganha alguma coisa que a gente jamais esperava, é uma alegria para cada um de nós. Então, o ensino dessa parábola, em primeiro lugar, que o homem que encontrou o tesouro, nos parece que ele estava trabalhando. Né? Porque já que ele não sabia que tinha um tesouro, o cara não estava cavando à toa. Então, provavelmente, esse homem deveria trabalhar com terra, deveria estar cultivando ou plantando alguma coisa no seu trabalho. E aí, inesperadamente, nesse trabalho dele, ele encontra esse tesouro maravilhoso. Então, ele estava lá no seu dia a dia. E a gente pode pensar, o que esse homem estava fazendo? Estava ocupado com o seu trabalho, com seus assuntos cotidianos, cavando, provavelmente, ou para trabalhar, ou para fazer uma obra, ou para plantar, ou para fazer alguma coisa desse tipo. E aí o que acontece? Uma surpresa enorme.
ele encontra um tesouro. Em nossas vidas, seria muito triste se a gente só encontrasse alegria na nossa vida quando a gente viesse na igreja ou em celebrações espirituais. É interessante que esse cara encontra esse tesouro no trabalho dele. No trabalho dele. Interessante pensar que a gente também, pensando nisso, poderia ter essa alegria de encontrar esse tesouro todos os dias na nossa vida, enquanto a gente está trabalhando, indo, voltando e estudando. O que eu estou querendo dizer? A alegria de encontrar o tesouro deveria dominar a nossa vida diariamente. Quando a gente encontrou o reino de Deus, quando a gente encontrou os valores espirituais de Deus, quando a gente encontrou tudo que Deus deu para nós, isso deveria encher nossa vida com muita alegria. Quando? Quando a gente está no culto, quando a gente está numa celebração, quando a gente está numa igreja em casa, quando a gente está indo para o trabalho, quando a gente está trabalhando, quando a gente está indo estudar, quando nós estamos voltando, quando a gente está no ônibus. A nossa vida deveria ser dominada pela alegria de encontrar o tesouro do reino dos céus. Deveria ser assim nossa vida. Mas infelizmente, por muitas coisas, às vezes nossa alegria some ou desaparece. Ou a gente é preocupado demais com outras coisas que não deveríamos ser tanta preocupação na vida, como a gente já aprendeu em vários momentos da vida. É interessante pensar que a gente pode ter essa alegria diariamente. Cada um de nós. Imagina isso. Quando um pedreiro trabalha com a pedra, deveria se sentir muito feliz com o seu trabalho. Quando um carpinteiro trabalha com a madeira, deveria se sentir feliz. Quando um mecânico trabalha com seus carros, deveria se sentir feliz, alegre, por ter encontrado o tesouro. Quando cada um de nós trabalhamos em nosso trabalho, deveríamos ter essa alegria de lembrar, puxa, eu já encontrei meu tesouro. Eu já encontrei o reino de Deus. Eu já encontrei uma felicidade autêntica, uma satisfação. Eu já encontrei o sentido de Deus na minha própria vida. Eu já consegui entender, compreender e sentir a presença autêntica de Cristo na minha própria vida. Quando nós entendemos o valor que é descobrir o reino de Deus. Se nós entendemos esse valor, como fala aqui, esse tesouro maravilhoso que a gente encontra, então nossa vida deveria ser guiada, direcionada por esses valores espirituais que nós já encontramos na vida. Sabe, existe um livro chamado A Presença de Deus, Irmão Lourenço. Eu já li esse livro, é muito interessante e eu aconselharia você ler. É um livro bem curto, mas muito interessante. Esse livro que narra uma história verídica que aconteceu há mais de 300 anos num convento da França. Um homem descobriu a alegria para viver uma vida de alegria. Ele descobriu isso e esse livro retrata isso. Esse cara, irmão Lourenço, passou 18 anos no exército e no serviço público. Depois desse período na vida dele, ele sofreu uma certa perturbação no espírito por causa da idade que estava chegando, né? Na meia-idade. O que ele fez? Ele tomou uma decisão. Ele entrou no mosteiro. Olha que interessante esse cara. Ele entrou no mosteiro e lá ele se tornou cozinheiro e fabricante de sandálias para a sua comunidade. Porém, o mais importante nesse livro que conta sobre a vida dele, ali ele começa uma viagem de 30 anos de duração, que o levou a descobrir um modo simples de viver alegremente. Um modo simples de viver alegremente. Nos momentos difíceis, nos momentos atuais, o irmão Lourenço descobriu uma maneira pura e simples de andar constantemente na presença de Deus. E esse livro fala sobre a vida dele. Esse homem, então o que acontece? Ele nos ensina nesse livro, de uma maneira muito simples e maravilhosa, a forma que a gente pode descobrir de caminhar continuamente com Deus, que ele descobriu. É uma atitude que não nasce só da nossa cabeça, mas parte do coração. Então esse irmão Lourenço, é interessante, ele teve uma vida, e aí ele começou a escrever cartas entre ele e um padre.
E essas cartas ele vai revelando como ele descobriu Deus. E como Deus estava presente todos os dias no trabalho dele. E como todos os dias ele sentia a presença de Cristo na vida dele. E que tudo isso proporcionou na vida dele, porque ele começou a compreender e entender e vivenciar o que era viver com Cristo diariamente no seu trabalho, na sua vida, no seu cotidiano. Ele dizia assim: sentia a Jesus Cristo tão perto de mim na cozinha, como eu sentia no Santíssimo Sacramento. E esse cara descobriu então essa maneira, e é muito interessante você ler esse livro, porque ajuda a entender como a gente pode trazer Cristo muito mais vivo para a nossa vida diariamente, como a gente pode andar muito mais na companhia dele, como a gente pode falar muito mais com ele, e principalmente descobrir uma coisa que é verdade, que Cristo está conosco todos os dias da nossa vida. Todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Cada um de nós precisamos aprender a viver dessa maneira, nessa alegria de descobrir um tesouro, o reino dos céus. Não há maior tesouro que encontrar isso na vida, a palavra de Deus fala. Né? Encontrar Cristo, encontrar a igreja, encontrar a palavra, encontrar valores espirituais, encontrar uma oportunidade de mudar de vida, de ser diferente, de ter uma visão diferente, uma luz diferente, uma perspectiva diferente de vida. Não há melhor oportunidade disso do que mudar de vida, se arrepender dos seus pecados, reconhecer todos os seus pecados. O triste é você encontrar tudo isso e não experimentar a verdadeira alegria que é estar perto de Deus. A maioria de nós já encontrou esses valores. A maioria de nós já sabe que são esses valores. A maioria de nós já temos experimentado esses valores na vida. A pergunta é, a gente anda com alegria sobre encontrar tudo isso? Ou a gente anda triste? Porque parece que o tesouro perdeu o valor. Sabe, é interessante, nós estamos vendo uma época agora, o carnaval, onde todo mundo quer sair para encontrar a sua alegria. Todo mundo está saindo nos bloquinhos. Você viu ontem em São Paulo, estava lotado, tinha trânsito para todo lado, mesmo com aquela chuva. Gente que veio para a festa ontem dos jovens aqui, essa região da Barra Funda estava lotado de gente, tinha trânsito, enchente, gente escondida, debaixo, escondendo a chuva. Todo mundo saindo para se alegrar, para se divertir, né, para experimentar a alegria. Numa época dessa, onde parece que a festa de 5 dias tem mais valor que os outros 361 dias do ano. Tem gente que se planeja o ano inteiro para esses 5 dias. Para se esbaldar, para gastar, para fazer o que nunca fez, para achar o que nunca achou, para experimentar o que nunca achou, com a esperança que esses 5 dias vai ser os 5 melhores dias do ano. Sabe, a vida às vezes parece que é assim, né? A gente trabalha 5 dias esperando os 2 que estão chegando no fim de semana, o sábado e o domingo. Não é? Eu trabalhei numa empresa que o pessoal dizia que o melhor dia da semana era terça-feira. Todo mundo chegava terça-feira feliz. Pô, hoje é o melhor dia da semana. E eu era novo na empresa, eu achava muito estranho aquilo. Aí chegava na terça-feira, todo mundo mais feliz, pessoal feliz, tomava café, estava todo mundo animado. Era diferente, né, dos outros dias. Terça-feira era um dia que o pessoal dava um up, assim, né, uma ênfase assim. Eu achava muito estranho. E aí eu era novinho, eu era estagiário ainda, nem era funcionário da empresa, eu ficava quietinho, só ouvia e beleza. Aí depois foi passando uma semana, 2, 3, 4, eu tive curiosidade de perguntar, pô, por que vocês na terça-feira celebram tanto a terça-feira? Aí sabe o que eles falaram? Que é o dia mais longe da segunda. Porque todo mundo odiava a segunda-feira. Interessante isso, né? Porque está longe, segunda-feira está muito longe ainda, né? Então é interessante isso. Porque às vezes a gente quer trabalhar, a gente vive hoje esperando o amanhã. E como é triste a gente viver hoje esperando o amanhã. E a gente não usufruir da vida que Deus quer dar para cada um de nós. Né? Alguns já chegam cansados na segunda-feira, né? Esperando a sexta. Acabou o fim de semana, começa a segunda, o cara já chega cansado no trabalho. Né? É igual férias, né? As pessoas voltam de férias, passa 15, 20 dias de férias, aí quando chega de férias, todo animado, mostra a foto, todo feliz, daqui 15 dias ele já fala assim, cara, estou precisando de outras férias. Não é assim? A gente quer o futuro, eu quero o que vai chegar ainda, não estou vivendo o que eu já recebi na vida. Né?
E a gente não para pensar, e eu queria chamar cada um de nós hoje de manhã. Eu sei que eu tenho pregado sobre o amor, nessas últimas 2 vezes que eu preguei. Eu preguei sobre paciência e eu preguei sobre a bondade. Eu resolvi dar uma interrompida, porque como os solteiros não estão aqui, estão no retiro, em respeito a eles, então eu preferi continuar esse assunto sobre o amor na próxima vez que eu vier pregar, tá bom? Por isso que eu estou falando sobre o tesouro hoje. Mas eu queria dizer o seguinte: onde está a sua alegria? Hoje. O que dá interiormente alegria para você? O que faz diferença no seu dia para te trazer alegria? Sabe, achar um tesouro demanda foco, persistência e muita energia. Imagina se dentro desse ambiente da igreja tivesse um tesouro escondido. E se eu falasse para você, tem um tesouro escondido aqui mesmo, aqui dentro. Eu escondi 6 envelopes embaixo de cadeiras dessa igreja. São 6 tesouros. Será que você foi premiado? Descubra. Pode olhar embaixo da sua cadeira. Ache, mas não abra. São 6 envelopes. Seu tesouro está aí. Imagina se fosse um prêmio da Mega Sena. Não abra. Só descubra onde está. Aqui já achamos um ali, achamos outro aqui. O que mais? Tem mais aí? Quem mais achou? Tem mais um ali. Mais outro aqui. 4. Tem mais 2 escondidos em algum lugar aí. Depois você acha. Maravilha. Agora imagina se dentro desse envelope tivesse um tesouro. Como que você se sentiria, Kátia? Hã? Feliz. E você? Feliz. E você que está do lado dela, o que você sente? Está feliz pela sua amiga? Que resposta legal. Maravilhosa a resposta. Isso aí. Vamos ouvir uma resposta verdadeira. Ah, por que não era a minha cadeira, né? Por que não era perto de mim, né? Quando a gente acha um tesouro, é assim que a gente se sente. Feliz, alegre. Dentro do envelope não tem nada. Está vendo como a alegria é uma coisa simples? Até encontrar um envelope vazio te dá alegria. Está vendo? Depende do que é o tesouro para você. Tem tudo a ver com o que é o tesouro para você. Onde anda a sua alegria? Onde anda a sua alegria por encontrar o reino de Deus? E talvez a gente tenha que perguntar, encontrar o reino ainda é uma alegria para você? O reino dos céus? Ainda encontrar o reino e os valores do reino ainda contagia você e aqueles que estão na sua volta? O reino ainda reflete no seu rosto a alegria? Os valores do reino? Reflete em seu coração, em sua vida? Eu quero acordar sua memória. Quero acordar hoje de manhã seu coração. Quero acordar hoje suas lembranças, que nós somos privilegiados e já tem encontrado esse tesouro na nossa vida. E que a gente possa refletir o que está me impedindo de experimentar essa alegria de encontrar um tesouro. O que me impede de vivenciar isso com mais profundidade, com mais entrega, com mais alegria? Eu sei que todos nós temos problemas, todos nós temos coisas que nos afligem. Mas, irmãos, alegria no carnaval é fácil ter.
Não custa muito ter alegria no carnaval. Você recebeu o seu salário e não está trabalhando. E está ainda festejando. Experimentar a alegria do tesouro são em dias bons e em dias difíceis na nossa vida. Mas eu quero chamar cada um de nós, a gente não esquecer da alegria que nós temos na nossa vida e podemos resgatar isso, de ter experimentado encontrar esse tesouro na nossa vida. Se você não lembra, se isso não é forte em você, talvez essa semana você poderia parar um pouco e recordar como foi quando você estudou a Bíblia. O que aquilo provocou no seu coração? Que sentimentos que vieram? Que descobertas novas trouxeram? Que libertação que trouxe na sua vida? O que aquilo mudou você? Sabe, eu constantemente lembro do meu batismo. Faz muito tempo, 30 anos, mas eu constantemente me lembro. Eu constantemente me lembro que eu fui batizado 10h30 da noite, num dia 7 de novembro. E que depois daquele dia, 10h30 da noite, eu fui batizado, eu fui para minha casa, contei para meus pais que eu tinha me tornado um cristão, me troquei de roupa, fui para a rodoviária, pegar um ônibus para andar 8 horas, para pedir perdão para uma pessoa de todas as coisas erradas que eu tinha feito para ela. Eu nunca esqueço que nessas 8 horas, eu cantei só uma canção, que eu sabia de decor. Que era uma canção muito antiga, que alguns de vocês conhecem na igreja, que era aquela: grato Deus por me amar, sou grato por me abençoar, grato Deus por me curar e minha alma salvar. Eu cantei essa estrofe 8 horas. 8 horas dentro de um ônibus. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia cochilar, porque naquela noite do dia 7 de novembro eu tinha encontrado um tesouro na minha vida. E aquilo me deixou, me transformou, me fez um novo homem. Que a gente possa lembrar o que foi, que alegria que você sentia naquele dia. E a gente orar para trazer essa alegria de volta na nossa vida, dos valores espirituais que cada um de nós temos vivido. Amém? E para terminar, o segundo ponto é: vale a pena qualquer sacrifício para a gente entrar no reino de Deus. O que significa entrar no reino de Deus? Entrar no reino significa aceitar e fazer a vontade de Deus. Quer dizer que vale a pena fazer qualquer coisa para cumprir a vontade de Deus na nossa própria vida. Quer dizer que vale a pena a gente demonstrar todo o nosso amor por Cristo. Jesus demonstra claramente o valor incalculável do reino de Deus. Ele fala aqui: o homem fica tão feliz que ele vende tudo o que tem. Tudo o que tem. Ele está dizendo que tudo que a gente tem não é nada perto do reino de Deus. Às vezes a gente se apega tanto nessas coisas nesse mundo, e a gente esquece do valor das coisas que nós temos no reino de Deus. Sabe, o reino de Deus não é um bem ao lado de outros bens que nós temos na vida. Não é o reino que a gente tem, que a gente conquistou, que Deus nos deu, e a gente tem um carro, e tem uma casa, e tem isso, e tem aquilo. De jeito nenhum. Não é o mesmo nível, de jeito nenhum, está muito além. Jesus fala: vende tudo o que tem e compra. Vende tudo. Esse é o conceito do reino de Deus. Tem mais valor que qualquer coisa nessa vida. Nessa vida. Sabe, o reino de Deus é maravilhoso. Ganhar o reino de Deus, descobrir o reino de Deus, descobrir esse tesouro, significa abandonar, muitas vezes, ambições e objetivos egoístas que a gente tem. É abandonar alguns hábitos muito ruins que a gente tem. É abandonar hábitos difíceis, formas difíceis de viver, que nós escolhemos viver na nossa vida. Ou seja, no fim, receber o reino de Deus, como a palavra de Deus fala, é tomar nossa cruz e seguir Jesus Cristo. Tomar nossa cruz e seguir Jesus Cristo. Sabe, em realidade, vale a pena abandonar tudo que a gente tem para fazer a vontade de Deus. Vale a pena a gente fazer isso. Vale a pena. É interessante pensar que todos nós, desde as criancinhas até nós que somos adultos, todos nós queremos um tesouro na vida. Queremos sempre ganhar tesouros. Né? Queremos sempre surpresas. Né? Quando pinta um dinheiro que a gente não esperava, do fundo de garantia ou do piso de algum lugar, é uma maravilha. É uma herança que você nunca esperava e ela vem de repente, é uma maravilha. Todos nós queremos coisas instantâneas que vão nos ajudar. Mas muitas vezes, sabe o que acontece, irmãos? O tesouro está bem perto da gente.
e a gente não percebe. É como o dono do terreno. O cara era dono do terreno. O tesouro estava lá e ele não sabia. Às vezes pode acontecer isso com a gente. A gente está vindo na igreja, a gente é um cristão há muito tempo, mas parece que o tesouro perdeu o valor para nós. Parece que vir aos cultos, ou fazer parte de uma igreja em casa, virou uma filosofia, enquadramento, ou qualquer coisa que a gente tem que fazer porque faz parte da igreja. Na verdade, se você faz parte dessa igreja, deveria estar numa igreja em casa. Não porque a igreja em casa é uma regra, porque eu confio que a liderança está fazendo o melhor por mim. E a liderança dessa igreja já falou e a gente já estudou milhares de aulas sobre a importância da gente ter envolvimento um com o outro. Então, se você não está numa igreja em casa até hoje, isso mostra onde está seu tesouro. Isso mostra a rebeldia do seu coração com a palavra de Deus. Agora imagina, você tem o tesouro, mas você não sabe o valor que ele tem. Está na sua mão, mas você não sabe o valor que tem. Um tesouro que tem muito valor, que um dia você deixou tudo por causa dele, e agora está ali do seu lado, e parece que perdeu o valor completamente para você. A gente já tem esse tesouro, mas o risco que a gente tem é desvalorizar o tesouro que nós temos. Desvalorizar. Para você e para mim, esse tesouro ainda tem o mesmo valor do que da primeira vez? Você sabe o preço que você pagou para ter esse tesouro, o reino dos céus? Você sabe o que você teve que abandonar? Você sabe as conversas difíceis que cada um de nós tivemos que ter para perdoar pessoas, para tirar as mágoas profundas do nosso coração? A gente sabe o que custou. Você lembra do jejum que a gente fez, cada um de nós, para alcançar o reino de Deus? Para se submeter à palavra de Deus, para fazer coisas que nós nunca tivemos coragem de fazer. Imagina, quem de nós pararia alguém na rua para compartilhar a fé? E a gente começou a fazer isso. Alguns de nós, você lembra disso, a gente entrava dentro de ônibus e começava a falar dentro do ônibus para todo mundo sobre nossa fé. E alguns de nós ainda ia para o metrô, dentro do vagão, e ficava gritando lá, compartilhando nossa fé. E alguns de nós fomos para a praça pública fazer ginástica, para atrair pessoas para compartilhar nossa fé. Por quê? Porque tinha tesouro naquilo envolvido. Tinha tanto valor. A gente não estava preocupado de pagar mico. A gente não estava preocupado em passar vergonha. A gente não estava preocupado com o que os outros iam pensar, mas o que valia a pena para nós é, eu quero mostrar para todo mundo o valor do tesouro que eu tenho, e eu quero distribuir meu tesouro para as pessoas. Eu quero que outros experimentem, encontrem e peguem esse tesouro para si na vida. Esse é o tesouro que Jesus está trazendo e trouxe para cada um de nós. Depois de todos os sacrifícios, a pergunta para nós hoje é, será que ainda a gente está disposto a vender tudo que a gente tem, depois voltar e comprar o campo? Depois de 30 anos na fé, a gente ainda está disposto a vender tudo? Disposto a vender tudo? Que vida, que mudança de vida que a gente teve. Que batismo, lembra seu batismo? Uau! Eu lembro do meu. Eu lembro os caras me enfiando na água lá no fundo, e eu fui batizado num tanque dessa altura. Quer dizer, até chegar no fundo e voltar, deu tempo de pensar em muita coisa. Nem era uma piscininha rasa igual essa. Era funda, era um caixão, numa cozinha, adaptado.
Eu lembro até hoje o que eu pensei dentro da água. Eu não consigo esquecer. Deus me perdoando dos pecados que 2 semanas atrás, vocês sabem, eu confessei para vocês aqui. Compartilhei com vocês, quer dizer. Eu não consigo esquecer. Nem quero esquecer. Eu não faço questão de esquecer. Ao contrário, eu preciso me lembrar dele todos os dias para lembrar do valor do tesouro disso na minha própria vida. Que tesouro que a gente encontrou. Sabe, é difícil quando eu converso com algumas pessoas que deixaram o convívio da nossa igreja e elas falam assim: puxa, eu não devia ter sacrificado tanto. Pô, eu não devia ter me comprometido tanto. Puxa, eu não devia ter dado tanta oferta. É tão triste ouvir isso. Porque mostra que o tesouro perdeu o valor. Mostra que a amargura, que a mágoa, e que infelizmente a amargura e a mágoa fazem o valor do tesouro diminuir em nosso coração. E tão triste isso acontecer. Ou pessoas pensam, puxa, depois de tantos anos vou pegar mais leve. Não preciso me comprometer tanto. Não preciso me entregar tanto. Não preciso ir tanto. Por que você fala isso? O que leva a gente a falar isso? O que provoca palavras assim? É Jesus que está em nós? É o Espírito que está gritando dentro de nós, dizendo, se comprometa menos, faça menos, dê menos, ame menos? É o Espírito que fala isso? Alguma escritura o Espírito fala isso para nós? Não. É a voz da carne. É a sua natureza humana querendo sair e gritar de novo para tomar conta de você. Outra coisa importante que eu queria dizer, nós que somos pais e jovens da igreja, adolescente, criança pequena, não sei qual a idade que é seu filho. Nós somos responsáveis por influenciar essa nova geração. Eu sou responsável por influenciar meu filho e minha filha, não seu filho e sua filha. O meu. Se Deus me permitir, eu quero ajudar os seus também. Claro, com certeza. Mas é minha responsabilidade de ensiná-los. O que eu estou ensinando para eles? O que eu estou falando para os meus filhos? O que está saindo da minha boca sobre o reino de Deus e a igreja? Eles ainda veem que vale a pena sacrificar? Eles ainda veem, teu filho sabe quanto você dá de oferta? Se o seu filho é jovem, ele deveria saber quanto você dá de oferta. Deveria saber quanto você ganha, quanto você dá de oferta. Você não deveria ter vergonha de mostrar para ele. Isso é um exemplo para ele, para ajudá-lo. A ele se sacrificar pelo reino de Deus. Porque é um tesouro. É algo que vale muito. E vale a pena qualquer sacrifício. Para comprar esse terreno e viver nesse terreno. A gente precisa ensinar nossos filhos. Ensinar a sacrificar na mesma intensidade, no mesmo coração, no mesmo amor que a gente tem. Ensinar nossos filhos a encontrar o tesouro no céu. A gente precisa ensinar nossos filhos agora o que é sacrifício. Não é porque está chovendo que a gente não vai à igreja em casa, a gente vai na chuva. Ah, não vai na igreja em casa porque amanhã tem que acordar cedo. Quem aqui acorda tarde? Ou existe uma frase dizendo assim, igreja em casa é para quem não trabalha no outro dia? Tem uma frase assim na igreja, na Bíblia? Só ama quem não trabalha no outro dia. Mas vai. Você está cansado? Parabéns, meu filho. Bem-vindo ao mundo real. Onde para ganhar as coisas, pessoas se sacrificam. E dormem pouco. Esse é o mundo. Não tem jeito. Então não tenha medo de chamar seu filho para sacrificar. Para dar a oferta dele, da mesada dele. Não tenha vergonha, não tenha medo. Eu ouvi uma coisa de um psicólogo que me ajudou muito. Ele falou, nós, pais, somos responsáveis para ensinar nosso filho o que é frustração. Nós somos responsáveis para dizer não para eles. Ou vamos.
E não dizer sim senhor, sim senhora para os nossos filhos. Mas ensiná-los. Ensiná-los com nossas vidas. Sabe, em João 6, versículo 35. João 6, versículo 35. Olha que incrível essa escritura. João 6, versículo 35. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Qual é a vontade de Deus? Que você nunca se perca, irmão. E que você fique firme até o último dia da sua vida. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que você se enfraqueça. Deus não quer que você desista. Deus quer fazer tudo para que você fique firme até o último dia da sua vida. Quais são os ensinos, os valores e as direções que você tem ensinado para o seu filho? Você ensina que seu filho tem que ter sucesso profissional? Parabéns, é isso mesmo. Você ensina para o seu filho que ele precisa ter sucesso na escola? Parabéns, é isso mesmo. Você ensina para o seu filho que ele precisa ter sucesso na vida matrimonial dele? Ensine, é isso mesmo, ele precisa. Mas a gente ensina que ele precisa ter um sucesso espiritual também? Uma vitória de andar com Cristo para sustentar tudo na sua vida? Sabe, o reino de Deus precisa de esforço para ser achado, segundo a palavra de Deus. Você tem que cavar, você tem que vender tudo, depois você tem que ir lá e comprar o terreno, depois cavar de novo. É esforço, é sacrifício, é a parte nossa, que é a parte boa. E Deus deseja que cada um encontre o terreno. Eu imagino, o terreno, o tesouro está do seu lado e você não sabia. Que triste, que triste. Encontra o terreno. Compre o terreno, ache seu tesouro, e o dia é hoje, o lugar que é hoje, o dia vale a pena. E o que Jesus fala: eu não quero que ninguém se perca. Vontade é essa: ninguém se perca, ninguém, mas que eu ressuscite todos no último dia. Ressuscite todos no último dia. Para terminar, vamos ler Marcos 10, versículo 21. Marcos 10, versículo 21. Não tenha medo de sacrificar. Não tenha medo de vender tudo o que você tem. Marcos 10, versículo 21. Sabe, quando você morrer, se você tiver muitos bens, eu tenho uma notícia triste para te dar. Quando você morrer. Número 1, que a sua família vai ter muito trabalho para transferir os bens para o seu nome, para o nome deles. Que custa muito dinheiro. Muito dinheiro. Tá bom? Número 2, só para você saber, 4% de tudo que você tem de riqueza, o governo vai pegar para ele de presente. Nem vai pedir autorização, vai lá entrar e pegar. 4% é meu. E pode me dar o dinheiro. E o governo vai te pegar tudo, 4%. Tudo que você construiu, todos os bens, todo o tesouro financeiro, o governo vai pegar, os advogados vão pegar, o cartório vai pegar um pouquinho também. Até transferir tudo para o nome dos seus filhos. Sabe o tesouro no céu? Ninguém vai pegar nada seu, é seu. Não tem governo, não tem taxa, não tem imposto, não tem cartório. É seu e é para sempre. É nosso. Esse é o tesouro de Deus para cada um de nós. Em Marcos capítulo 10, versículo 21, quando Jesus encontra o jovem rico, e aí se depara com ele, o jovem rico, né, pergunta: o que eu preciso, né, para alcançar o reino dos céus? O que eu preciso para a vida eterna? Jesus responde no versículo 21. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, assim você terá riquezas nos céus, depois venha e me siga. Jesus nos ensina o que aqui? Que a gente precisa abrir mão daquilo que prende seu coração. O que prende seu coração? Jesus está dizendo: se liberta da sua riqueza. Se liberta para esse homem que está prendendo você. De Abraão, Deus não pediu riqueza. De Abraão, Deus pediu o filho Isaque. Deus vai pedir uma coisa para cada um de nós, diferentemente.
Porque lá estava seu coração. Ou está seu coração, ou estava quando você foi batizado. E você sabe que foi lá que Deus tocou profundamente em você. Jesus deixa claro, o mundo quer dar alegria para nós. Mas é uma alegria que não é a alegria dos céus. E Jesus compara as coisas e sabe que as alegrias desse mundo só funcionam mais ou menos meia boca. Sabe, é como comprar um aparelho eletrônico, ou um celular, ou alguma coisa que você gosta, e você sabe que você não tem o dinheiro para comprar o original. O que você compra? Xing-ling. Xing-ling. Eu vou comprar um Xing-ling porque eu não tenho dinheiro. Aí você compra o Xing-ling. Ele é igualzinho, ele é bonitinho, ele vem na caixinha, só que ele é mais barato. Aí você compra o Xing-ling, né? Usa. Depois de um tempo, o Xing-ling, o que acontece? Você sabe o que acontece. Funciona mal, começa a cheirar queimado, e no fim ele pifa. Aí que você fala, não devia ter comprado o Xing-ling, devia ter guardado mais dinheiro e comprado o original, que é melhor. Sabe, assim é o mundo. Ele oferece alegria para você, que é Xing-ling. Você vai, você se diverte, faz o que quer. Você imagina a quantidade de pessoas que vão pegar AIDS nesse carnaval. Você sabe que a AIDS está crescendo ainda no Brasil. Você sabe qual a idade que a AIDS mais cresce no Brasil, a faixa etária? Acima de 60 anos, você sabia? É onde está mais atingindo. Porque os idosos acham que isso não é para eles mais, é para jovem. Então não se previnem. Se você ler a reportagem de quem fez atletas que fizeram parte dos Jogos Olímpicos, você vai ver como era interiormente nos alojamentos dos Jogos Olímpicos a orgia que era. É tanta orgia em jogo olímpico que o comissário, o comitê organizador do Jogo Olímpico, sabe o que eles põem no alojamento? Camisinha. Tem um monte. Lá, aqueles balcões, como a gente encontra em São Paulo em vários lugares. Essa é a alegria Xing-ling. E Deus não quer essa alegria para nenhum de nós. A alegria do mundo parece assim, parece legal, a aparência é boa, mas não funciona. Depois vem a dor, a tragédia, a doença, o aborto, a gravidez, o suicídio. Mas isso não aparece. Só aparece a alegria. Mas não é a alegria de Deus. O que Jesus fala? Meu irmão, vende tudo e compra esse tesouro. Vende tudo que você puder e compra esse terreno, esse tesouro. Compra isso. Isso tem muito valor na sua vida. Irmãos, para terminar hoje de manhã, eu quero dizer assim, Deus quer cumprir o propósito dele na sua vida e na minha vida. Quero hoje de manhã só lembrá-los que nós, muitos de nós aqui, já compramos o terreno. Muitos de nós já vendemos muito do que a gente tinha ou tudo. Muitos de nós já cavamos. Muitos de nós aqui já encontramos esse tesouro especial. Sabe, os irmãos do primeiro século viviam uma vida cada dia esperando que Jesus voltasse. Como você viveria essa próxima semana se você soubesse que domingo que vem Jesus voltaria? 2 semanas atrás eu falei para vocês, vocês querem conhecer mais a bondade de Deus, estar mais na presença de Deus, dobra seu tempo de oração. Se você fez isso, com certeza você teve mais na presença de Deus. Essa semana eu quero convidar você a pensar exatamente nisso. Se você soubesse que Jesus fosse voltar domingo que vem, que tipo de semana você ia ter de hoje até domingo que vem? Era assim que os discípulos do primeiro século viviam. Eu sei que nós faríamos, confessaríamos nossos pecados o mais rápido possível. A gente perdoaria quem teria que perdoar, ia atrás de qualquer pessoa, ligaria para qualquer um. E obviamente a gente começaria a anunciar o reino de Deus, porque Jesus vai voltar a semana que vem. Você sabe se ele vai voltar domingo que vem? Alguém sabe? Eu não. Eu nem sei quando ele vai voltar, e ele diz que nem ele sabe.
Mas se a gente está esperando, a gente poderia viver assim. Confessar muito mais rapidamente nossos pecados, nos livrar muito mais rapidamente da amargura, perdoar as pessoas e anunciar o reino de Deus para todos, porque Jesus está voltando, amém? E está voltando mesmo. Então que a gente experimente uma semana dessa maneira. Quero encorajar você, pensa, descubra ou redescubra a alegria de descobrir o reino de Deus. E segundo, como vale a pena vender tudo para encontrar o reino de Deus, amém? Uma ótima semana, que a gente possa refletir, meditar e que a gente possa se alegrar com a boa notícia do Evangelho. Muito obrigado, vamos terminar com uma oração. Senhor, te agradecemos por esse domingo especial, por estarmos aqui na sua presença. Muito obrigado por Jesus Cristo. Pai, obrigado pelo esse tesouro que a gente já encontrou. Pai, nos perdoa se tantas vezes a gente trata o tesouro como bijuteria. Nós queremos abrir a gaveta do tesouro e tirar esse tesouro de lá, ilustrá-lo, tirar o pó e valorizar esse tesouro em nossas vidas novamente. Pai, eu quero orar por cada um de nós que estamos aqui hoje de manhã, eu e meus irmãos. Que essa semana a gente possa se concentrar na alegria de ter esse tesouro em nossas vidas. Que a gente possa vivenciar essa alegria em nosso trabalho, no trânsito, no ônibus, e onde a gente estiver, a gente possa experimentar essa alegria. E que a gente nunca esqueça que vale a pena vender tudo para ter esse tesouro em nossas vidas. Pai, nós queremos dar honra e glória ao Senhor nessa manhã, com nossas vidas, e que a gente possa ter uma semana que glorifique todo o poder que o Senhor tem em nossas vidas. Muito obrigado, te agradecemos por tudo isso e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.